Olá, eu sou o Daniel Almeida e seja bem-vindo ao nosso IBCcast com o quadro Mais Bíblia, e você é muito bem-vindo. Espero que você chame mais alguém para estar assistindo hoje com um papo muito relevante aqui com o nosso querido psicólogo, e daqui a pouco ele vai se apresentar, então eu vou deixar que ele mesmo se apresente. E hoje temos aí, nesse mês da família, onde a gente está tendo várias programações aqui no campus IBC, aproveitando, se você aí perdeu alguma coisa, vai lá no nosso canal do YouTube e você vai ter lá todo o material e tudo aquilo que está acontecendo, está tudo gravado para você e para sua família, tá bom? Então hoje nós estamos aí com um assunto extremamente relevante, diante do quadro pandêmico que acabamos de sair, e muitas coisas aconteceram na vida de famílias e adolescentes. E você que tem filho adolescente, é extremamente importante e é direcionado para você mesmo. O assunto é vivendo relacionamentos com seu filho adolescente em tempos difíceis. Olha aí o tema. E aí eu quero já apresentar aqui o nosso querido irmão, que vai falar um pouco, é um bate-papo aqui, ele vai falar um pouco sobre isso. Então, fala aí, Dudu. Prazer muito grande estar aqui com você, Daniel. Essa oportunidade de poder falar um pouco sobre um assunto que é um assunto bastante complexo, não é um assunto fácil. A gente vive hoje uma... Meu nome é Dudu, né? Eduardo, Dudu. Sempre que eu vou me Dudu apresentar... da Dida. Dudu da Dida. E a minha profissão, trabalho com psicologia, sou psicólogo clínico. E a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, mas não trazendo definições que a gente já conhece, que eu acho que hoje a gente vive um momento na vida da gente de canais, de muitas informações, até excesso de informações sobre esse tema, e muita gente boa falando. Então, a ideia aqui é poder trazer um pouco da minha experiência na clínica, do que eu tenho vivido dentro da clínica, trabalhando com famílias, trabalhando com pais e trabalhando também com adolescentes. Então, a ideia vai ser essa, né? De que a gente possa conversar a respeito desse tema, mas trazendo essa visão desse dia a dia com os pais. Ok, Dudu, diante desse tema, né, que é extremamente pertinente. Eu sou pai de adolescente, né? Meu filho tem 13 anos. Eu também vivi alguns dilemas com ele, né, e nós tivemos uma abordagem. Mas diga aí um pouco como é que você tem visto todo esse momento e como pais têm reagido a isso de maneira equivocada. Fala um pouco. A gente precisa entender que educar, etimologicamente, educar é parir, é tirar para fora. Então é muito complexo isso, né? Requer da gente primeiro um olhar que tem que ser um olhar para dentro de nós. A gente não dá o que a gente não tem. Existe uma maneira de olhar para esse momento da adolescência muito estigmatizada, e a gente precisa entender que essas questões elas passam muito mais pelo processo de vida também dos pais. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes dentro do consultório eu recebo pais preocupados com os filhos. Meu filho está difícil caminhar com ele, o que eu faço? Essa é a pergunta, né? O que eu faço? E essa pergunta, ela não existe uma receita de bolo pronta. Existe, obviamente, temas que a gente pode trabalhar gerais, mas normalmente o que traz a problemática dentro dessa dificuldade do relacionamento é a vivência e a história que a gente traz na vida da gente. Eu trago essas lentes e eu sempre costumo dizer, qual é a lente que você usa para ver o seu filho. Mas existe uma lente que um dia alguém olhou para você. Então, como trabalhar essas lentes? Entende? Será que essa mesma lente que um dia você foi visto pelo seu pai, hoje você está vendo o seu filho? Entende? É muito mais complexo. Não é simplesmente você direcionar o problema para a forma como o adolescente age.
mas muito mais da maneira como você age, da forma como o adolescente reage. É muito mais complexo, porque a tendência natural é a gente tentar olhar e ver que o problema, identificar esse problema com o comportamento do adolescente. Mas é muito mais do que isso. O que gera esse comportamento? É algo que a gente precisa entender, Daniel, assim, todo momento de crise na vida da gente é a oportunidade de a gente olhar para trás e ver o que a gente construiu. Entende? Então a pergunta, eu sempre penso assim, o que você construiu com seu filho? E a adolescência é um momento difícil, é um vulcão, né? É um vulcão em erupção, é o filho de alguém querendo ser alguém. Guarda aí, só para te perguntar uma coisa que eu vi que é interessante, que é, você falou, não podemos dar o que não temos. Né? Isso. Então, e queira ou não, hoje as pessoas elas procuram sempre fórmulas prontas para dizer. Acho que a pergunta, você falou, né, de um pais que chegaram e perguntaram assim, o que fazer? E as pessoas elas lidam muito com esse tipo de relacionamento no campo do eu faço isso e vai dar certo. E o que tu está trazendo é assim, rapaz, é uma caminhada árdua, é isso mesmo? É uma caminhada de teste, de treinamento, de investimento, de tempo dedicado. É isso mesmo? É isso. Educar é acertos e erros. Não tem como. A questão da educação do filho é você vai errar. E é através dos erros que você vai ter a oportunidade de poder trabalhar essas deficiências na sua vida. Mas isso é algo que não existe uma receita, não existe algo pronto. Por quê? Porque vai depender de uma formação subjetiva. É uma pessoa que ela está surgindo. E esse descolamento, eu acho que é o grande conflito que o pai tem. E aí tem uma questão importante que eu queria trazer aqui para vocês, são os mandatos dos pais. Precisa ser estabelecido dentro da relação, isso, gente, desde pequeno, que os pais têm alguns mandatos, que são mandatos que o pai não pode abrir mão. O primeiro mandato é o mandato da saúde e segurança. O pai é responsável pela saúde e segurança. Você precisa ensinar isso para o seu filho. Aí eu dou um exemplo. O seu filho adolescente quer sair com os amigos, quer voltar às 3 horas da manhã, não sabe com quem vai voltar. O seu filho precisa entender que você, como pai, é responsável pela segurança dele. Então, ele não pode agir de uma forma independente. Por quê? Porque o responsável pela saúde e pela segurança é você, pai. Então, isso é algo que você vai ensinando para o seu filho, para que seu filho possa entender que tem certas coisas que podem ou não podem ser negociadas dentro da relação. Agora, isso se constrói como? Se constrói desde cedo, entende? Dudu, e essa ideia do ensino, né? Que para muitos dos pais, o ensino, esse ensino da criação do adolescente, ele é muito mais um ensino verbal, é o ensino do não, do sim, do talvez, do que do eu faço e ele me vê. Então, é possível que a problemática seja pais que... pegando a primeira frase que eu achei fantástica, né? Os pais estão querendo trazer ou educar os filhos em algo que os filhos não veem os pais fazer. É verdade, é isso. Então, o reflexo disso não tenha dúvida nenhuma. É a questão da incoerência. Aí, para mim, é o seguinte, quando é que o erro ele se transforma em ensino para os filhos? É quando primeiro você se reconhece dentro desse processo. Essa coisa da autoridade e do autoritarismo. E aí tem muito essa questão de que você se coloca numa posição que você não quer se tornar vulnerável ao seu filho. No sentido de, filho, eu errei. Filho, eu peço desculpa porque a forma como eu reagi, e essa também é uma dificuldade, a gente dentro desse processo, a gente mais reage ao filho do que age. A gente não tem aquele parâmetro que essa educação é experiência. Educação
é esse reconhecimento. Educação é você sentir esse descolamento e esse desenvolvimento dessa subjetividade do seu filho, que é única, que pertence a ele. E quem é que conhece mais um filho do que um pai? Entende? Então, às vezes, a dificuldade é porque você acha que você vai encontrar um mecanismo que possa resolver isso. Mas essa solução se encontra onde? Com o pai e o filho. Olha, eu te digo, Daniel, que hoje em dia, nunca os filhos precisaram tanto dos pais como hoje. Por causa desse quadro. Por causa desse quadro que a gente vive. Então fala um pouco aí como é que tem sido aí. Essa questão, como eu falei, né, da saúde, segurança, essa questão da autonomia que você precisa dar ao seu filho, ensinar o seu filho a caminhar com suas próprias pernas. A outra questão importante, a questão da ética, da etiqueta, é você ensinar ao seu filho que existe a vida, ela não pode existir sem limites. O que é o limite? O que é impor limite? O impor limite, ela se torna uma ferramenta, muitas vezes falha na vida dessa relação, porque é só isso que o pai faz. É o único recurso que o pai tem, é uma imposição de um limite sem poder trabalhar essa questão. Porque existem 3 fatores importantes que eu queria deixar claro. Primeiro é o diálogo. Esse diálogo precisa existir. E o diálogo, ele tem que ter uma conexão emocional com o filho, né? Conexão de experiência com o filho. Você tem que saber impor limites aos filhos. Os filhos precisam entender que o limite é algo necessário para a vida. Agora, é uma ferramenta que ela tem que estar em conjunto com esse tripé, que é esse tripé do desenvolvimento do diálogo. Sem tempo, é impossível dialogar com o filho. Sem tempo, é impossível você ter essa conexão emocional com o seu filho. Esse olho no olho, esse bate-papo. Não é você ser amiguinho do seu filho, é você ser amigo do seu filho, né? Entendendo que você, dentro do mandato da segurança e da saúde, você está numa posição de responsabilidade. Eu ia te perguntar aí como impor limites numa geração relativista. Acho que você já me respondeu aí, já respondeu um pouco sobre isso. E a ideia, talvez para aprofundar um pouco mais, você falou hoje a gente vive essa tendência de pais quererem ser amigos e querer ser iguais com seus filhos. É o meu amiguinho, você é o meu amiguinho. Como é que você vê isso? Aí tem um princípio que é quebrado, que é o princípio da autoridade. E aí você tem, nesse sentido, alguns caminhos que muitas vezes os pais percorrem e desenvolvem dentro dessa relação. O primeiro caminho é o caminho da negligência. Que o pai, ele não estou nem aí. Aí viva a sua vida do jeito que você quiser, faça o que você quiser. E aí essa questão do limite é perdido. E aí você vê o que acontece hoje no mundo com adolescentes que estão vivendo uma fase da sua vida de viver uma vida sem controle, sem limite, e você vê as tragédias que têm acontecido. Outro caminho é o pai que é o pai permissivo. E aí ele coloca em jogo essa autoridade, e aí ele entra muito nessa questão de ser o amiguinho. Ele permite tudo. Talvez, o filho pode fazer tudo para ganhar. Talvez um senso de culpa. Eu tô com um senso de culpa aqui. Eu não tenho tempo para estar com meu filho. Deixa eu liberar um pouco mais aqui, né? Que isso vai... É outra dificuldade. Outro caminho é o pai autoritário. Que existe, aí não existe diálogo. Você só bate na mesa e diz o que o filho tem que fazer e acabou. E aí você entra no autoritarismo, você perde a autoridade para entrar no autoritarismo. E aí é um conflito. Talvez as grandes dificuldades que a gente vê os pais falando, rapaz, essa fase da adolescência do meu filho foi terrível, foi péssimo, foi muitos conflitos. Mas por que isso? Porque talvez o pai
ele entra talvez nesses caminhos que não são os caminhos ideais de equilíbrio emocional. O outro caminho é o pai participativo. É aquele pai que chega junto. É aquele pai que reconhece a sua posição em relação a essa caminhada com o filho. E o adolescente e o filho, ele necessita dessa posição dos pais, porque é uma posição de segurança. E essa questão da segurança, ela é fundamental. Os filhos, eles precisam entender que o limite, ele é fundamental para a vida. E o pai, muitas vezes, desenvolve uma relação porque não tem tempo com o filho e aí embarca para um caminho que é um caminho sem limite. Ele não consegue colocar... Não consegue colocar... Isso, gente, não acontece assim de um dia para o outro. Não é algo dessa forma. Isso é uma história. Conte sua história. Se reconheça nessa história. E aí, depois que você se reconhece nessa história, reconheça quais são as lentes que você tem trabalhado. Existe uma coisa que acontece, Dudu, que é assim, a criação que eu recebi do meu pai, ou a maneira como eu fui criado, não tendo muitas coisas, isso me leva a querer dar muitas coisas aos meus filhos. Então assim, cara, eu não tive ar-condicionado, né? Então eu vim ter ar-condicionado depois de casar, ter filho. De repente eu tenho um filho agora, o que é que eu quero fazer? Rapaz, eu não tive condições de estudar numa escola particular. Hoje o meu salário aperta, eu vou pro vermelho, mas eu boto meu filho numa escola particular, mesmo vivendo no vermelho. Aí, aqui é uma pergunta para você. Como é que você vê esse tipo de ação, né? Baseado naquilo que eu não tive, eu quero dar aquilo que eu não tive para o filho. A grande dificuldade desse processo é que é algo que não tem a ver com o filho. Tem a ver com pai. É algo que tem a ver com o pai. Porque nessa questão existe a transgeracionalidade. Né? É uma questão que a gente precisa levar em consideração. Porque os filhos, eles nascem antes da concepção. Os filhos, eles nascem no nosso imaginário, na nossa fantasia, daquilo que a gente não conseguiu ser e a gente quer se ver nos filhos. E dentro desse contexto, você entra o adolescente, que é o filho daquilo que você idealizou para ele, querendo ser ele. Então existe uma luta muito grande aí dessa questão transgeracional, desse papel que você assume para o seu filho e que você justifica porque você só quer o bem do seu filho, mas essa é uma relação que tem muito mais a ver com a lente que foi usada em você e a lente que você quer usar hoje para o seu filho, dessas deficiências, né? Dessa história de vida. Então, a gente volta para aquela questão de que se você não estiver bem e se você não buscar estar bem para enfrentar esse momento na fase do seu filho, com certeza as coisas não vão caminhar bem. Então é algo muito mais que tem a ver com você, pai, do que com o filho. Porque a adolescência, ela está aí. A adolescência são essas questões biológicas, que já é conhecida por todos nós, que eu não vou repetir aqui, questões sociais, essa coisa de ser visto, e isso está muito ligado que tipo de segurança você trabalhou, né, com seu filho, né, que tipo de olhar você deu ao seu filho e que tipo de olhar que esse filho hoje necessita das pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, a questão da escola. A escola, ela é um iceberg. É uma ponta do que foi construído dentro da sua casa. E a dificuldade, muitas vezes, que a gente tem por não ter tempo, porque existe aquele pensamento, não, eu não tenho tempo, eu luto para dar o melhor para o meu filho, né?
Mas até esse melhor precisa ser questionado. Uhum. A gente tem casos em que muitas coisas são transformadas dentro da família quando os pais eles conseguem recuar um pouco e dar mais atenção para os filhos. Aquela coisa dos 3 expedientes, tiram um expediente para olhar no olho do filho, para conversar com ele, para estabelecer essa dinâmica com o filho. Gente, lá em casa nós sacrificamos a Jaque deixou de trabalhar e eu trabalho para que... E você vê a diferença. Exatamente. Não tem como, porque é investimento que você faz, né? Para com seu filho, no seu dia a dia. E você, mesmo trabalhando, você tem um apoio da Jaque dentro de casa. E você se torna esse elo, que eu posso dizer que é um elo dessa proteção, né, para com o filho. Então isso aí é muito importante. Aí você trabalha questões que são importantes, competências, para com nessa relação para com o filho. Uma competência que eu posso dizer para você que é importante, esse sentimento que você precisa trabalhar com seu filho, de ele se reconhecer dentro desse processo, da busca dele de se ver dentro desse processo, a responsabilidade que o pai tem que trazer. Filho, a gente entende que essa situação, esse momento não é fácil, a gente tem que trabalhar com emoções, a gente entende isso, mas você precisa se reconhecer também dentro desse processo para que a gente possa juntos trabalhar essas questões. Como desenvolver isso dentro da relação? Isso é um ponto importante. A questão da autonomia. Se você trabalhou na sua vida, no desenvolvimento familiar, e você sempre fez com que seus filhos se tornassem dependentes de você, por quê? Porque na sua história de vida também aconteceu dessa forma. Você não consegue deixar seus filhos viver a vida deles em várias fases da vida. Você quer o filho perto de você. Né? Você não abre mão disso porque tem uma certa dependência emocional, porque isso também vem da tua história de vida. Quando você desenvolve a autonomia, e se você não desenvolve essa autonomia, você traz o seu adolescente para esse momento completamente o quê? Dependente das pessoas. Querendo dar conta e se mostrar para os amigos, porque ele não teve essa condição de proteção dentro de casa. Entende? E aí tem outra questão importante, essa questão do privado, o que é privado, o que é público. As coisas com a internet mudaram muito. E aí eu digo assim, desde uma fotografia que você está dentro de casa tirando uma foto do teu almoço, do teu prato, e você desenvolve isso de uma forma até legal para as pessoas, mas isso também traz uma informação, sabe, daquilo que muitas vezes foi perdido em relação à privacidade, de fotos que você pode publicar, que você não pediu nem autorização para o seu filho para publicar. Dentro da relação familiar isso aí acontece. E o que é público? O que é privado? E aí o adolescente ele entra dentro de uma realidade na escola em que hoje o nudes é algo normal. Que é algo que o namorado ou a namorada pede para ele como uma prova de amor. Entende? E se você não trabalha essas questões dentro da dinâmica familiar, que é essa dinâmica de proteção, que é essa dinâmica de segurança, de saúde também, saúde mental, saúde física, isso fica muito difícil. E essa tarefa é a tarefa dos pais. Os pais eles são responsáveis por esse. Esse é um dos mandatos, né? O mandato da saúde e o mandato da segurança. Você não pode abrir mão desses mandatos. Quando você fala de mandato, eu lembro muito de Gênesis capítulo 2, aí você vai lá do verso 15 ao verso 17, quando Deus cria o homem, ele dá um mandato muito claro para ele. Ele vai falar sobre o homem, ele é posto no jardim para cultivar e para proteger. Então, e quando você olha para a dimensão, quando você amplia essa dimensão desse mandato,
o cultivar ele tem a ver com um trabalho muito árduo, porque se está no jardim, cultivar tem a ver com mexer a terra, com preparar a terra para que a semente chegue, com você regar da maneira correta, para que a árvore cresça de um modo... Mas isso requer trabalho, requer esforço. Como é que você vê a partir desse ponto, né? E esse desafio que é pais correndo para dar o melhor, né? Porque hoje a falta de tempo, voltando um pouco para a ideia da falta de tempo, é que não, porque eu quero dar o melhor. Né? E em tempos de pandemia, de crise, como é que você viu, o que você tem ouvido a respeito disso, né? Clinicamente falando. Eu volto a te dizer o seguinte, hoje a gente vive uma pedagogia sem muita reflexão. Saber não é fazer. E esse saber... E só um parênteses, que a gente está na geração que sabe muito, né? Comprovadamente, os adolescentes, as crianças de hoje, ela tem mais informação do que pessoas de 300 anos atrás. Os pais mesmo. Isso também traz uma certa insegurança para o pai, né? Sim. No sentido de que quando ele não tem consciência da posição dele, que... Como a gente conversou aqui, essa questão do que é autoridade, do que é autoritarismo, quando o pai não tem isso bem definido, aí ele acha que porque o filho sabe mais um pouco, de alguma forma ele se torna preterido em relação a isso. E essa insegurança não tem a ver com o filho, né? Tem a ver com o pai. Sim. Então, essas questões elas são importantes. Essa busca dessa maturidade, ela vem com a integridade emocional. O que é integridade emocional? Integridade emocional é quando você consegue olhar para si, identificar as suas desculpas, você começa a olhar quais são as desculpas que você tem dado dentro dessa relação que te impede de ser aquela pessoa que você sabe que precisa ser. Porque essa é uma questão interessante. Muitas vezes, quando a gente conversa sobre adolescente, é até uma forma de fugir dessas questões. A gente repete os conceitos. Pode notar, se é um curso, se é uma palestra, as pessoas vão querer definir como a gente pode definir a adolescência, que momento é esse, o que você pode fazer para mudar. Então, são receitas prontas em que você tenta, de alguma forma, abrir a tua relação para colocar dentro. Mas você precisa entender que isso precisa ser construído. Por quê? Porque existe uma subjetividade que é a sua lente, é a lente que você usa para ver o seu filho e a lente que seu filho começou a ser criado. Então, a gente tem 3 lentes aí. E aí, quando você começa a desenvolver uma relação que só o que vale é a sua lente, tem 2 lentes aí que está sobrando aí, fazer o que com elas? Como equilibrar isso? E aí vem essa questão dessa integridade emocional, de você assumir a responsabilidade, de você assumir o seu papel, de você deixar um pouco o que é o problema da adolescência, que a gente já conhece, e qual a contribuição e qual a posição que você precisa assumir. E a gente entra numa questão, Daniel, que é a questão que a gente foge como pai, que é muitas vezes a gente olhar para trás e viu que construiu muito pouco. O nosso repertório dentro da nossa relação, ela é muito pequena para lidar com esse momento que é um momento de transição muito grande. Porque se você olha a história, se você olha até a educação em termos de cultura é muito diferente. Se você for olhar para o japonês, como é que o japonês educa o filho? De 4 a 5 anos, você vai notar que o japonês ele deixa o filho mais livre. Por quê? Porque para o japonês o importante é a coletividade. Ele deixa o filho livre para poder olhar para a situação e dizer assim, rapaz, é importante a minha participação. Se você vai para a educação da França,
é a adultocêntrica. Não existe a figura da criança. É mais rígida. Se você vai para a educação americana, é positivista. Ele não usa o não. Conquistar o mundo. É conquistar o mundo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que existe uma gama muito de diversidade da forma como você educa. E o mais importante dentro dessa questão é como você tem construído isso dentro de casa. E a dificuldade vem aí, porque você se reconhece dentro desse processo que pouco foi feito. Entende? Pouco ficou. Entendi. Então, isso é o mais duro dentro da relação. E aí você vê os conflitos, que são conflitos naturais. Mas é como você lidar com isso, sabe? Como você vai lidar com questões de falta de comando, de autoridade, de enfrentamento com seu filho. Se você reconhece que esse momento da adolescência você vai ter que lidar com isso, mas você já tem trabalhado esse aspecto há muito tempo com ele, informando a ele da necessidade do filho ouvir, porque é através dessa segurança que o pai pode dar, através da educação, é que esse desejo ilimitado do filho pode ser contido. Filho, nem tudo pode ser sim. Você compreende que a vida não é só sim, a vida é não. Aí a gente entra numa competência. Como você, pai, tem trabalhado com as frustrações do seu filho? Agora isso vem desde pequenininho, né? Porque a gente começa essa cana de braço, entre aspas, desde pequeno, ensinando a criança a entender que o não é não. Isso... Eu ouso dizer aqui, você como psicólogo pode me corrigir, mas é desde o berço, né? Porque a criança, ela entende que se ela chora e a mãe vai rapidamente a atender esse choro, ela vai usar esse choro como uma maneira de atrair a mãe. É isso mesmo? Porque assim, isso é um treino. Eu lembro que com o Bruno, só contar essa experiência, meu filho mais velho, 13 anos, e a gente leu um livro chamado Nana Neném. E uma das coisas que me ajudaram, pai iniciante, pai de primeira viagem, cara, era que o menino estava desesperado, chorando, não sabia o que fazer. Quando eu fui ler, eu li o neném o Nana Neném numa sentada. E ele falou assim, se seu filho estiver alimentado, estiver limpinho, a fralda não está molhada, deixa ele chorar que ele vai parar. Rapaz, a gente deixou ele parar e monitorei aqui o choro. Meu amigo, pronto, foi o santo remédio. Porque ele chorou umas meia hora e eu segurando a jaque aqui, eu disse, vamos lá, vamos. Pronto, ele aprendeu, ele parou de chorar e não chorou mais, ele foi dormir. E aí a gente começou a entender o processo desde berço, do não, do sim, que assim, rapaz, eles já nascem com a propensão da manipulação, né? Vamos dizer assim. Então, e nesse caso, muitos pais têm vivido esse drama do não e do sim. E aí, voltando, né? Em tempos de crise, é aquilo que a gente iniciou, né? Que é, as pessoas estão saindo de uma crise. Os pais não sabem como lidar com um filho que vive essa crise. Então, para ele é mais fácil ele ceder. É esse o caminho? Sim, é uma forma de fugir, né? Fugir, vamos dizer assim, desse enfrentamento, que não é um enfrentamento fácil, ele é difícil. Voltando a esse teu exemplo, a criança está pequena chorando e você assume uma postura de não ir. É uma resposta que é sua. Mas com o adolescente já não funciona dessa forma. Você vai ter alguém do outro lado com uma voz. Que precisa ter uma voz. Isso aí é importante. Porque a gente às vezes pensa que a forma do adolescente agir no sentido de questionar, isso é uma forma de respeito. Não. O questionamento faz parte também desse processo de aprendizagem, de maturidade, de autonomia, de ver o mundo com as minhas lentes. Filho, existe a forma de falar. Dudu, agora me responde uma coisa que é da tua área mesmo. Né? Eu acho que houve, nesses tempos agora, uma
explosão de necessidades de um psicólogo. Você percebe isso, né? Esse tempo... A primeira crise do filho. Meu filho teve uma crise hoje, ansiedade, seja o que for. E aí eu estou perguntando para você, como um psicólogo cristão que olha essa coisa, né, diz assim, rapaz, eu tenho que marcar com o psicólogo porque meu filho teve uma crise de ansiedade agora. Esse é o primeiro caminho que eu devo pegar. Talvez tem pais que estão vivendo isso, né? E aí ele fica desesperado. Cara, eu preciso de um psicólogo. O que é que você diz em termos disso? Eu te digo assim, dentro da minha experiência, a maioria das dificuldades que a gente tem dentro dessas relações é porque falta comunicação, falta diálogo. E eu te digo assim, com muita sinceridade, isso é algo que o psicólogo não pode fazer e ninguém pode fazer por você que não seja você. Então é importante, talvez, se você tem uma dúvida, se você não está sabendo o que fazer, e esse não saber o que fazer também, eu devolvo essa pergunta, né? Eu não sei como agir, mas isso vem de quanto tempo? Vem da onde? Você consegue perceber que seu filho cresceu? Que ele se tornou uma voz ativa? Quanto de espaço você deu a essa voz? Com diálogo, voltando a colocar esse ponto importante do limite, do impor do limite, do ensinar o filho. E eu gosto de pensar nessa coisa do ensino como aquilo que a Bíblia diz, né? Ensina a criança no caminho. Sim. Que é a ideia a gente caminha, e enquanto a gente caminha junto, ele me vê como agir, ele me vê como eu faço, ele me vê nas minhas relações, ele me vê interagindo, e assim ele aprende nessa caminhada, olhando para mim como um pai, dizendo assim, caramba, meu pai age nessa situação assim, assado. E parece que hoje, por essa falta de tempo e essa busca por preencher, por estabilidade, ela acabou que minando um pouco esse tipo. E eu estou falando de cristãos mesmo. Né? Então a gente está chegando aqui nos finais, foi muito rápido, mas talvez com essa última pergunta, Dudu. Tá, eu passei do ponto, como é que eu faço para voltar? Isso se chama uma reconstrução. Porque o grande ponto que a gente precisa entender é que dentro desse desenvolvimento do filho, a adolescência é o momento em que o filho volta um olhar para você. Então, é muito mais o que você faz do que você diz. E aí a grande dificuldade é essa, porque você bate na mesa e você diz, não interessa. O que importa é o que eu quero, o que é para ser feito. Aí autoritarismo. Autoritarismo. E aí entra uma questão muito importante, é a lente da incoerência. Entende? Não bate o que você me diz para eu fazer e o que você vive. Então, esse retorno para si, eu acho que, se fosse para a gente encerrar agora, eu te digo assim, que esse retorno para si, aí eu estou falando dos pais, é fundamental dentro desse processo de reconstrução do filho. Porque é possível ser feito. Mas isso começa com quem? Com a atitude de quem? É do adulto em questão. Que é do pai. A grande dificuldade é que os pais, eles não dão seguranças para os filhos porque têm agido como adolescentes. Entende? Obviamente, dentro desse processo, gente, você erra. E quando é que você se reconduz à posição que você precisa ter e que o seu filho necessita? É quando você reconhece esse erro e diz, filho, vamos caminhar junto, vamos construir, vamos reconstruir. Mas esse é um caminho que só o pai e o filho, só a família pode fazer. O psicólogo não faz. Os remédios não conseguem fazer isso por você. O psiquiatra não faz. Dentro desse processo, e aí a outra discussão
que de repente a gente um dia pode tentar sentar para conversar. Porque, gente, isso aqui a gente está... Sim, é só arranhando a superfície. Arranhando, né? A superfície, né, dentro desse processo. Mas o que o diagnóstico dessas questões de ansiedade, de depressão, o que isso tem a ver com o tempo, com classificação, mas também com vida em termos de processo? O grande, eu acho que aquilo que é mais importante dentro desse caminho não são a receita, mas os princípios. A busca desses princípios que precisa ser construído nessa jornada chamada vida. Legal, Dudu. Acho que uma coisa que eu sempre penso na educação dos meus filhos é que eu estou fisicamente mostrando para ele quem é Deus através de quem eu sou no dia a dia. Perfeito. Então, a percepção de quem é Deus para ele, de quem é Cristo, ela passa por quem eu sou para ele, como eu ajo com ele. Então, isso tem sido algo desafiador. Difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de pensar em Efésios 5, quando Paulo está escrevendo os Efésios, que ele vai falar sobre... É interessante que Paulo, tudo que ele faz, ele leva ao Evangelho. Sim. E ele aplica o Evangelho. E ele fecha dessa maneira, né? Dizendo, olha, como é que o marido deve agir com a esposa? Como Cristo se entregou. Mas antes ele vai dizer sobre ser cheio do Espírito, né? Então tudo começa em ser cheio do Espírito, e aí eu vou ter atitudes, mas ele aponta para o Evangelho. Acho que no final das contas, esse Evangelho na prática é os filhos verem nos pais que, apesar das falhas, eles conhecem e reconhecem que eles dependem de Cristo. Sim, né? E essa graça que muda a situação e que faz a gente dizer, perdão, eu errei e vamos. Porque o amor tem que ser incondicional. A admiração, ela é conquistada. Legal. Perfeito. Você que está nos assistindo aqui, espero que você tenha sido extremamente abençoado com o nosso IBCcast, aqui com o nosso querido Dudu. Prazer muito grande estar aqui esse homem de Deus, né, que eu conheço pessoalmente. E foi muito bom, papo que a gente só arranhou um pouco a superfície, como a gente disse. E com certeza aí tem muito pano na manga e a gente vai talvez retomar e trazer novamente aqui, mas espero que você tenha sido abençoado e procure-nos caso você passe por alguns problemas, por algumas dificuldades dessas com seu filho. Nós estamos aqui como igreja para acolher, para ouvir e para dar uma direção segundo o Evangelho de Jesus. Obrigado, Deus te abençoe e até a próxima.